Boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Mais um episódio difícil de se fazer. Eu tava pensando aqui se compensava mesmo vir aqui dar a cara, a tapa pra vocês. Mas ontem no Instagram, vocês me desculpem, eu não consegui fazer um vídeo. Muita coisa na minha cabeça, sem entender, vergonha na cara. Eu até ia entrar no mérito de treinadores, porque ontem ter que ainda engolir de São Paulino, ainda gente que ainda sofre por gente que nem está mais no clube e que, apesar de não ser o principal problema, foi sim um problema enquanto estava aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso desvia do foco principal que a gente devia estar tratando e que vamos tratar aqui. E é difícil ver que seu clube está corroído, podre e sequestrado por gente que não liga, não tem um pingo de amor ou carinho pela instituição. Então hoje a gente vai falar dos assuntos da semana, né? Temos muitos assuntos. E falar que o que a gente viu ontem é para ser um marco na história do São Paulo. Porque ontem foi meio que chegou ao elenco e o momento diz: chega, está insustentável. Foi o que eu tirei de ontem. Está todo mundo de saco cheio. É um ambiente pesado. É um ambiente podre. E que muitas mudanças, muito mais mudança do que já foi feito hoje, que a gente vai comentar, precisam ser feitas. Então vamos começar. Já começou com uma notícia ruim a semana, de que eu não sei se foi, acho que foi terça, que o André Hernan pôs no Twitter que o São Paulo mudou o mando de campo de novo. São Paulo ia fazer o jogo contra o Internacional essa quarta-feira, 3 de dezembro. Acho que, se não me engano, era 8 da noite no Morumbis, mudou de novo para Vila. Com a alegação do presidente, dizem que isso foi uma decisão do presidente, ele nem consultou a base apoiadora dele, conselheiros que apoiam o governo dele, o mandato dele, por causa do gramado, dos shows que não ia estar 100%, que a previsão é de chuva e que não ia arriscar. Embora os outros conselheiros da situação e da oposição falaram que teria condição de ter jogo lá. Então, tudo que nos leva a crer que o Casares está com medo é de protesto, porque as organizadas, aliás, uma das organizadas, a Independente, confirmou que ia ter protesto no dia do jogo. Eu acho que por isso também, e por ser o último jogo do ano, o estádio ia estar cheio, o povo ia abraçar esse protesto. E acho que vendo isso, o Casares se sentiu ameaçado, coisa que ele não gosta de ser contrariado, ele não gosta de ser cobrado, ele não gosta, ele é um cara muito egocêntrico. E com isso, ele mudou o mando, jogou o jogo lá para Santos. Eu acho que ele prevê que o público vai ser pequeno. Porém, devo dizer a ele, e o que muitos falam, isso foi um tiro no próprio pé. Porque agora o povo sabe que ele tem medo, tudo. Vai ter protesto em praticamente todos os jogos. O Casares deu um tiro no pé dele, mudando o mando de jogo. Eu ainda não sei se vai estar vazio. Eu acho que a gente tinha que mobilizar a torcida para quem puder ir, que vá, porque tem que estar cheio para cobrar esses caras. E antes, eu até acho que cheguei aqui a comentar no canal. Eu entendia o movimento Morumbi Zero e por uma hora eu até achei que seria uma tipo da solução. Não é não.
Morumbi zero é a pior coisa que a gente pode fazer agora. Porque eles não ligam pro São Paulo. Se o São Paulo não tiver dinheiro, eles não ligam, porque o social dá dinheiro. O social é superavitário. O social é uma parte superavitária no São Paulo. Então, eles não ligam pra área do futebol. Então é pior. Eles têm medo, sim, de estádio cheio cobrando. Isso eles têm medo. E isso incomoda eles. Então a gente tem que mobilizar a torcida para encher os estádios de todos os jogos e cobrar os caras. Isso incomoda eles. Isso eu garanto que incomoda. Bom, tivemos essa notícia e ontem nós reencontramos o ex-técnico Luiz Beldia e tomamos um vareio. O São Paulo não tinha jogador para compor o elenco. Acho que tinha 2 goleiros no banco de reserva, porque não tem atleta. Isso é uma vergonha. Tinha uns 16 desfalques. Essa semana nós completamos 70 ausências esse ano em jogos, em 63 jogos. Isso não é normal. Isso não é normal. E pós-jogo, depois de um 6-0 vergonhoso, que poderia ter sido 8 facilmente, tá? O Fluminense perdeu cada gol também na cara. Poderia facilmente, e o Yang também defendeu algumas, que facilmente poderia ser uns 8-9-0. 8-9-0. O juiz perdeu um pênalti pro São Paulo. Desde que o Ramon Abate-Abel foi afastado, o São Paulo tem 7 pênaltis marcados contra e nenhum a favor. É um time sem bastidor nenhum. Ninguém tem medo de apitar contra o São Paulo. Ninguém tem medo. Na dúvida, apita contra. Porque no dia seguinte vai estar cri. O do Palmeiras teve efeito suspenso assim, porque o Flamengo também ajudou na briga. O Flamengo também esferveceu o debate. Porque foi um absurdo o que fizeram no Morumbi. Foi um absurdo. Por isso que teve... Agora a gente voltou na programação normal. Sabe? Ninguém... Já nem sei palavras. Bom, mas o que eu quero dizer? Pós-jogo, teve a coletiva do Luiz Gustavo, que ele falou, basicamente ele tá com a merda no ventilador. Ele falou que quem precisa não tá assumindo responsabilidade, tudo mais. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu sempre fui um cara crítico do Luiz Gustavo. Eu acho que foi uma péssima contratação. Eu acho que ele não rendeu nem metade do que ele poderia ter rendido. Lógico, esse ano ele teve problema de saúde, né? Ele não pôde jogar pela maior parte. Mas ano passado já achei que ele não estava bem. Eu acho que seria um erro colossal renovar com ele por mais um ano. Mas ontem ele ganhou meu respeito. Porque tem que ter hombridade e vergonha na cara pra chegar numa coletiva dessa e falar o que ele falou. Respeito. Mas esse é um cara que pelo menos respeita a instituição e respeita o torcedor, pelo menos. Eu não vou falar que respeita muito o torcedor, porque depois de ontem, se o intuito do São Paulo era perder para mandar um recado, quem apanhou mais foi o torcedor. O torcedor não tem culpa dos erros da diretoria. Agora, o Luiz Gustavo podia ter falado isso num jogo do Juventude, por exemplo. Mas é como falam, antes tarde do que nunca. Mas a atitude de sujeito homem, gostei. E tem meu respeito, sim. Tem meu respeito. E parece que isso não caiu bem na diretoria. Tanto é que ontem, por incrível que pareça, o Rui Costa deu as caras no pós-jogo, antes do Crespo falar, na coletiva. E ficou enchendo linguiça, que todo mundo errou, que agora não é hora de apontar o dedo, e que ia ter uma conversa olho no olho com o Luiz Gustavo e com o elenco. O que eu digo dessa parte do Luiz Costa? Baboseira. Vão cobrar o quê do Luiz Gustavo? Vão falar o quê? Provavelmente deve ter coisa atrasada também. E gente, vamos ser sinceros, se atrasou o pagamento, você não tem moral nenhuma pra cobrar nada dentro daquela merda. Quem é Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy atualmente pra cobrar alguém lá dentro? Os caras não são pagos direito, cara. Não são pagos direito.
Então, assim, já começa tudo errado. Porque você não tem moral com os jogadores. Não tem absolutamente nenhuma moral. Vai falar o quê pro Luiz Gustavo? Vai falar o quê? O Luiz Gustavo já tem carreira feita. Tá podendo, tem dinheiro. Vai fazer o quê? Vai fazer porra nenhuma. Não vão fazer nada. Aquilo lá é uma bagunça. Isso sim. É um time sem comando, gente. E a gente viu ontem no campo. Time sem comando. Absolutamente sem comando algum. E, claro, depois disso, Luiz Gustavo, do 6-0, de tudo, hoje anunciaram que o Belmonte pediu demissão. Não que foi demitido. Pediu demissão. Porque o Casares é tão fraco que nem coragem de demitir o Belmonte ele tem. Ele escanteou o Belmonte já faz uns 2 meses pra pôr esse cara do Carlos Magno lá, Márcio Carlo Magno. Então, assim, é um cara que o Casares está perdendo força a cada dia que passa. Com a saída de Nelsinho, Chapecó e Belmonte, ele não vai ter o apoio do partido deles. Não vai. A guerra eleitoral do São Paulo já começou com a demissão do Belmonte. Já começou. E o Casares anunciou que quem vai ficar no lugar do Belmonte, desse povo todo, vai ser o Rui Costa, o Muricy e o Carlo Magno. Ou seja, nenhum dos três presta. O Muricy, que tem uma grande decepção. Eu achava que ele era alguém que ele está se mostrando não ser. Já foi-se o tempo do Muricy. Acho que é mais fácil para ele crescer quando um jornalista do que quando é um Casares da vida, né? Mas isso é papo para outro dia. Bom, teve a coletiva do Casares, que ele apontou essas coisas sobre... E assim, de um modo geral, a coletiva do Casares foi desastrosa. Se o troca de mando foi um tiro no pé, essa coletiva foi um tiro na cabeça. Eu acho que a cada dia que passa o Casares está mais fraco. Difícil ele renunciar, a não ser que ele seja forçado a renunciar, porque para pedir impeachment acho que você tem que ter alguma coisa de crime contra a instituição, alguma coisa assim, que eu acho, por enquanto, que falando não tem o Casares. Você não pode pleitar um impeachment porque você não gosta do Casares, você tem que ter algum motivo, e eles não têm, mas os conselheiros já estão se articulando para recolher assinaturas para a renúncia do Casares. E por enquanto já tinha 41 assinaturas de conselheiros. E o grupo do Belmonte, Nelsinho e Chapecó pretendem assinar essa carta. E com isso pode passar de 160 pessoas apoiando isso. O Casares tem perdido apoiadores, tem dissidentes, e que isso está... O Casares está caminhando para governar sozinho. E como foi com Aidar, quando você está sozinho, você não governa. E aí, por exemplo, Casares renuncia, tem que ver quem é o vice do Casares agora. Aí tem que ver se o vice quer assumir o papel de presidente. O vice não quer assumir, você puxa as eleições já pra cá. Você adianta as eleições. Amigos, eu não diria que estamos no fundo do poço, porque sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Mas estamos no caminho pro fundo. Isso sim. Estamos mais perto do fundo do que da saída. É a minha opinião. O único jeito do São Paulo Futebol Clube se recuperar é SAF. E eu achava antes que talvez uma oposição podia se formar, que as coisas iam melhorar. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais. Principalmente com isso do Belmonte. Porque é o que dizem. Sem o apoio do Belmonte, ninguém vai se eleger. Para a oposição conseguir, eles precisam do grupo desse Belmonte, do Chapecó, do Nelsinho. Ou seja, nada vai mudar. Não consegue mudar muita coisa. Mudam-se os nomes, mas não muda-se a política. É uma política feudal ultrapassada, que corrói
empodrece a instituição. Por isso que a SAF é o único jeito da gente melhorar. Obrigado, senhores. Nos vemos na semana que vem. Espero que com notícias melhores. Até mais.